Olá, pessoal, que bom que vocês estão aqui. Só da resolução de questões naquele tiro rápido, tá? Então vamos começar aqui. Eu vou ficar bem pequenininha na tela de vocês. E eu vou iniciar aqui com a questão 1. Um professor, na aula de processo penal, esclarece a um aluno que o Ministério Público, após ingressar com a ação penal, não poderá desistir dela, conforme expressa a previsão do artigo 42 do CPP. O professor estava explicando ao aluno o princípio nós já falamos que quando se fala de desistir, o princípio que nós vamos ver se existe ou não é da disponibilidade ou da indisponibilidade. Como na ação privada os interesses não são coletivos, não tem a sociedade envolvida, a ação privada é disponível. A gente vê que existe o perdão, né? Existe a perempção, mas a ação pública ela já tem uma natureza diferente, ela já tem outros tipos de interesse envolvidos. Então, a ação penal pública, sendo a ação da qual não se pode desistir, vai ser indisponível. Não pode o Ministério Público desistir de uma ação penal após ingressar com ela. O princípio correto é o da indisponibilidade. Vamos lá para a questão 2. Tício está sendo investigado pela prática do delito de roubo simples, tipificado no artigo 157 caput do Código Penal. Concluída a investigação, o delegado titular da 41ª Delegacia Policial envia os autos ao Ministério Público, a fim de que este tome as providências que entender cabíveis. O parquet, após a análise dos autos, decide pelo arquivamento do feito, por falta de provas de autoria. A vítima ingressou em juízo com uma ação penal privada subsidiária da pública, que foi rejeitada pelo juiz da causa, que no caso acima agiu de forma correta ou de forma errada. Nós sabemos que a ação penal privada subsidiária da pública só pode ser proposta em caso de inércia do Ministério Público. Se o Ministério Público fez aqui, né, na época que ainda o procedimento de arquivamento era aquele antigo do artigo 28 do CPP, da antiga redação, se ele pediu o arquivamento ao juiz, ele não ficou inerte. Então, se não houve inércia, não pode haver propositura de ação penal privada subsidiária da pública. Nesse caso, a gente já sabe que o juiz agiu corretamente. Só resta saber se ele agiu corretamente e por qual justificativa. A B diz o seguinte: agiu corretamente, pois a vítima não tem legitimidade para ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública. Errado. Ela é sim a pessoa correta. A vítima é exatamente o ofendido, é exatamente a pessoa que vai poder fazer isso no caso de inércia do Ministério Público. No caso de, no prazo estabelecido em lei, o Ministério Público quer dar-se inerte, nem oferecendo denúncia, nem pedindo arquivamento e nem pedindo novas diligências. Então, não é a falta de legitimidade, o erro aqui é a lei processual não admite a ação penal privada subsidiária da pública nos casos em que o MP não se mantém inerte. Questão 3. Tendo como base o Instituto da Ação Penal, assinale a afirmativa correta. A. Na ação penal privada, vigora o princípio da oportunidade ou conveniência. Está correto. Ninguém é obrigado a entrar com a ação penal privada se não quiser. A ação penal que tem o princípio da obrigatoriedade é a ação penal pública. B. A ação penal privada subsidiária da pública fere dispositivo constitucional que atribui ao MP o direito exclusivo de iniciar a ação pública. Você sabe, você viu comigo na aula que a Constituição, no artigo 5º, garante o direito da vítima de, caso o Ministério Público não entre com a denúncia no prazo legal, não proponha a ação pública no prazo legal, a vítima pode fazer isso de forma subsidiária, nos termos do artigo 29 do Código de Processo Penal. C. Como o Código Penal é silente no tocante à natureza da ação penal no crime de lesão corporal culposa, verifica-se que a referida ação será de ação pública, referida infração será de ação pública incondicionada. Até seria verdade se outro dispositivo legal não trouxesse o contrário. Porque, vamos lá, se não existisse o artigo 88 da Lei 9.099/95, a gente poderia até dizer que estaria correto esse item. Por quê? A gente sabe que a ação penal pública incondicionada,
existe quando a lei silencia, quando a lei não diz nada. Então, se não existisse esse dispositivo legal aqui, não tinha encanto nenhum dizendo onde era a ação penal do crime de lesão corporal leve ou de lesão corporal culposa. Então, a ausência de dispositivo acerca da ação penal, sim, geralmente faz com que o crime tenha ação penal pública incondicionada. Mas no caso da lesão corporal culposa, nós temos outro dispositivo que diz isso daqui, tá? Fazendo com que o item C esteja errado. D. A legitimidade para ajuizamento da queixa-crime na ação penal exclusivamente privada ou propriamente dita é unicamente do ofendido. Não, essa daqui é a personalíssima, tá? Essa sim que é só do ofendido. A gente viu que isso existe no artigo 236 do Código Penal, no crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento ao casamento. Só quem pode propor a ação é o cônjuge que se viu em erro ou que se viu com impedimento ocultado. Tinha outro dispositivo, artigo 240 do Código Penal, que hoje já foi abolido, que era o crime de adultério. Só quem podia entrar com ação penal privada era o cônjuge que levou o chifre, né? O cônjuge traído. Então, aqui a gente vê que isso daqui se chama ação penal privada personalíssima. A exclusivamente privada ou privada propriamente dita pode ser proposta tanto pelo ofendido, como pode pelo cônjuge, ascendente, descendente, irmão, no caso de morte ou ausência. Tanto eles podem iniciar a ação no lugar dele, como eles podem prosseguir com a ação, caso haja a morte ou a ausência do querelante durante a ação penal. 4. João e José, músicos da famosa banda NXY, se desentenderam por causa de uma namorada. João se descontrolou e partiu para cima de José, agredindo com socos e pontapés, vindo a ser separado da sua vítima por policiais militares que passavam no local e lhe deram voz de prisão em flagrante. O exame de corpo de delito revelou que 2 dedos da mão esquerda do guitarrista José foram quebrados e o braço direito luxado, ficando impossibilitado de tocar o seu instrumento por 40 dias. Segundo as normas do artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal, as regras para que você classifique uma lesão corporal como leve, grave, ou no caso do parágrafo 2º, lesão gravíssima, é lesão dolosa e, para ser grave, ela tem que se encaixar em alguma das hipóteses do parágrafo 1º. Para ser gravíssima, tem que se encaixar em uma das hipóteses do parágrafo 2º. Lá no parágrafo 1º diz que uma das hipóteses de lesão grave é a vítima ficar impossibilitada de praticar alguma atividade habitual por mais de 30 dias. Como ele ficou impossibilitado de tocar um instrumento por 40 dias, mais de 30, portanto, é uma lesão grave. Lesão grave é crime de ação penal pública incondicionada. Prof, eu sei que ele trabalha com música, e se fosse outra coisa? Meu filho, só tem que ser uma conduta habitual. Se for uma pessoa que todo dia costumava varrer a calçada e por causa de uma pisa que ela levou, ela não consegue mais varrer a calçada, isso daí, se ela não conseguir varrer a calçada por mais de 30 dias, já caracterizaria uma lesão corporal grave, tá? Então, ação penal pública incondicionada. Só pra gente relembrar, lesão leve e culposa. Se não for Maria da Penha, ação penal pública condicionada à representação. Qualquer lesão corporal de Lei Maria da Penha é ação penal pública incondicionada. Os demais tipos de lesão corporal também, ação penal pública incondicionada, como é o caso da grave, da gravíssima, da seguida de morte, enfim. 5. Fernanda, durante uma discussão com seu marido Renato, levou vários socos e chutes. Inconformada com a agressão, dirigiu-se à delegacia de polícia mais próxima e narrou todo o ocorrido. Após a realização do exame de corpo de delito, foi constatada a prática de lesão corporal leve por parte de Renato. O delegado de polícia registrou a ocorrência e requereu as medidas cautelares constantes do artigo 23 da Lei 11.340/2006. Só colocar aqui outra coisinha. Após alguns dias e com o objetivo de reconciliação com o marido, Fernanda foi novamente até a delegacia de polícia requerendo a cessação das investigações para que não fosse ajuizada a ação penal respectiva. A gente sabe que no caso de lesão corporal, mesmo leve, mesmo culposa, se ela for praticada em um caso de Lei Maria da Penha, tem a súmula 542, que fala, 542 do STJ, que fala que a ação penal, no caso, vai ser ação penal pública incondicionada.
Se ela comparece à delegacia e diz que não quer mais as investigações, isso daí não vai dar em nada, porque a ação penal vai prosseguir a partir do momento que o Estado tomar conhecimento dela, ela vai prosseguir sozinha, sem a necessidade da anuência da vítima. Diferente se ela tivesse ido para relatar, por exemplo, uma ameaça, que mesmo sendo o caso de Maria da Penha, a ameaça continua sendo condicionada à representação. Nesse caso, ela teria que, para retratar-se da representação, ir até o juiz antes do recebimento da denúncia e fazer essa retratação em audiência designada especialmente para o ato. Então vamos lá. Diante do caso narrado, de acordo com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, assinale a afirmativa correta. O Supremo acompanha o posicionamento da súmula 542 do STJ, tá? No âmbito da Lei Maria da Penha, nos crimes de lesão corporal leve, a ação penal é condicionada à representação. Errado. No âmbito da Lei Maria da Penha, nos crimes de lesão corporal leve, a ação penal é pública incondicionada, sendo impossível interromper as investigações e obstar o prosseguimento da ação penal. Essa aqui é a nossa alternativa correta. A C diz que a ação penal é pública incondicionada, mas é possível a retratação da representação. Mas que representação se você disse que era ação penal pública incondicionada? O próprio item entra em contradição. E a D diz que a ação penal é pública condicionada à representação, que já está errado, mas que como os fatos já foram levados ao conhecimento da autoridade policial, é impossível impedir o prosseguimento das investigações e o ajuizamento da ação penal. Isso daqui é uma definição que só serve para crimes de ação penal pública incondicionada, tá? Eu sei que ficou feinho, mas a intenção é ótima. 6. Em determinada ação penal privada, na qual se apura a prática dos delitos de calúnia e de difamação, a parte não apresenta em alegações finais pedido de condenação em relação ao delito de calúnia, fazendo-o tão somente em relação ao delito de difamação. Em relação ao caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Vocês já sabem que no artigo 60, inciso 3, parte final do Código de Processo Penal, primeiro que no artigo 60 nós vemos as hipóteses de perempção. E no inciso 3, na parte final, nós vemos que acontece a perempção se alguém deixa de formular o pedido de condenação nas alegações finais. É como se o juiz dissesse, macho, tu tá aqui pra frescar ou tu tá aqui pra fazer o que a gente tem que fazer? Porque se tu iniciou essa ação penal, é porque tu quer que essa pessoa seja condenada. Chega nas alegações finais e tu não faz o pedido de condenação, é como se ele estivesse vendo que a conduta da pessoa, além de negligente, é contraditória. Então ele não vai realizar a punição em relação ao crime cujo pedido de condenação não foi feito nas alegações finais. Nesse caso, ao delito de calúnia, não vai, em relação a ele, não vai poder ter condenação. A alternativa A é o nosso gabarito, porque em relação à calúnia aconteceu perempção. A difamação teve o pedido de condenação, então não houve perempção não, tá? 7. Fábio, vítima de calúnia. Fábio, vítima de calúnia realizada... Bastidores, viu gente? Assim mesmo. Realizada por Renato e Abel, decide mover a ação penal privada em face de ambos. Após o ajuizamento da ação, os autos são encaminhados ao MP, pois Fábio pretende desistir da ação penal privada, movida apenas em face de Renato, para prosseguir em face de Abel. Você sabe que a ação penal privada é indivisível. Se eu quiser processar alguém, eu tenho que processar todo mundo. O que beneficia um tem que ser oferecido para todo mundo também. No caso da indivisibilidade, a gente já sabe que já ficamos com o item B e o item D, que dizem que a ação penal privada é indivisível. E aqui na D fala que ela é indisponível. A gente sabe que não, a gente sabe que ela é disponível porque existe o perdão do ofendido e existe também a perempção. A B dizendo que a ação penal privada é indivisível. O Fábio não pode desistir da ação penal apenas em face de Renato. É a nossa alternativa correta. O erro da A é dizer que a ação penal privada é divisível. O erro da C é dizer que a ação penal privada é obrigatória. E o erro da alternativa D é dizer que ela é indisponível. 8. Carlos foi indiciado pela prática de um crime de lesão corporal grave que teria como vítima Jorge.
Após o prazo de 30 dias, a autoridade policial elaborou o relatório conclusivo e encaminhou o procedimento para o MP. O promotor com atribuição concluiu que não existiam indícios de autoria e materialidade, razão pela qual requereu o arquivamento. Inconformado com a manifestação, Jorge contratou advogado e propôs a ação penal privada subsidiária da pública. A gente já viu uma questão como essa, que foi basicamente a mesma coisa. O Ministério Público pediu o arquivamento e a vítima, inconformada, entrou com a ação penal privada subsidiária da pública. Vamos lá. Será que ele pode entrar com essa queixa subsidiária? A gente já sabe que não, né? Porque só pode entrar com queixa subsidiária se, em um crime de ação penal pública, o Ministério Público ficar inerte. Bora ver alternativas aqui. A alternativa A diz que, caso a queixa seja recebida, o Ministério Público não poderá aditá-la ou interpor recurso. O artigo 29 do CPP diz que o Ministério Público não só pode aditar, como ele pode repudiar aquela queixa, oferecer uma denúncia substitutiva, propor meios de prova, interpor recurso. Ele pode ajudar em tudo, ele é assistente litisconsorcial. Então a A está errada. B. Caso a queixa seja recebida, havendo negligência do querelante, deverá ser reconhecida a perempção. O mesmo artigo 29 fala que, em caso de negligência, o MP retoma a ação como parte principal. C. A queixa proposta deve ser rejeitada pelo magistrado, pois não houve inércia do Ministério Público. Pronto, esse daqui é o nosso gabarito, que a gente já sabia. E a D. A queixa proposta deve ser rejeitada pelo magistrado, tendo em vista que o Instituto da Ação Penal Privada Subsidiária da Pública não foi recepcionado. Não é que ele foi recepcionado, gente, não existe recepção em relação à norma constitucional originária, não. Tem no artigo 5º a garantia constitucional da ação penal privada subsidiária da pública. Então não há nem que se falar em recepção ou não recepção. É uma norma com presunção de constitucionalidade, porque ela já veio do início dentro do corpo do artigo 5º. 9. Silva foi vítima de um crime de ameaça por meio de uma ligação telefônica realizada em 2 de janeiro de 2016. Buscando identificar o autor, já que nenhum membro da sua família tinha tal informação, requereu de imediato, junto à companhia telefônica, o número de origem da ligação, vindo a descobrir, no dia 3 de julho de 2016, que a linha usada era de propriedade do ex-namorado de sua filha, Carlos, razão pela qual foi até a residência deste, onde houve a confissão da prática do crime. Quando ia ao Ministério Público na companhia de Marta, sua esposa, para oferecer representação, Silva sofreu um infarto e veio a falecer. Marta, no dia seguinte, afirmou oralmente perante o promotor de justiça que tinha interesse em representar em face do autor do fato, assim como seu falecido marido. Isso aqui é uma hipótese de representação válida, tá? Ele já estava indo representar e acabou morrendo, não tem problema. Cônjuge pode fazer isso, ascendente pode fazer isso, descendente irmão. Basta que você diga, olha, ele queria, mas ele não está mais aqui para representar. Por isso não deve haver ação penal? Deve sim. Diante do apelo da filha, Marta retorna ao Ministério Público no dia 6 de julho de 2016 e diz que não mais tem interesse na representação. Ainda assim, considerando que a ação penal é pública condicionada, o promotor de justiça ofereceu denúncia no dia 7 de julho de 2016, em face de Carlos, pela prática do crime de ameaça. Vamos lá para as alternativas. Considerando a situação narrada, o advogado de Carlos, em resposta à acusação, deve alegar que ocorreu decadência, pois se passaram mais de 6 meses da data dos fatos. Nós sabemos, de acordo com o artigo 39, ou é 38 a 39, eu sempre erro esses dois, que eu sempre confundo a representação com a decadência. Mas eu creio, na verdade, eu creio que seja o 38. Aqui no artigo 38 do CPP, nós sabemos que a gente conta esses 6 meses do dia do conhecimento da autoria e não do dia em que os fatos ocorreram. Eu só posso contar a partir do momento que eu sei quem é. Ele só ficou sabendo quem era no dia 3 de julho de 2016. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Ele tinha até janeiro para realizar essa representação. Então, decadência não rolou. A representação não foi válida, pois não foi realizada pelo ofendido. Foi sim, né? Foi válida sim, mesmo não tendo sido realizada pelo ofendido, havia a vontade dele e houve uma pessoa que tinha poderes suficientes para representá-lo também. C. Ocorreu retratação válida do direito de representação. Ocorreu,
Nos termos do artigo 25 do Código de Processo Penal, eu posso retratar-me da representação até o oferecimento da denúncia. Nos casos de Maria da Penha, é que até o recebimento. E a representação não foi válida, pois foi realizada oralmente. Vixe, aos papos, representação pode ser oral, pode ser escrita. Se eu quiser, eu posso fazer a representação ao delegado, ao Ministério Público, ao juiz. Em casos que não sejam casos de Lei Maria da Penha, a retratação pode ocorrer com qualquer um desses pelo princípio da simetria. Você já sabe, né, dessa história? 10. No dia 31 de dezembro de 2015, Leandro encontra em uma boate Luciana, com quem mantiveram uma relação íntima de afeto na companhia de duas amigas, Carla e Regina. Já alterado em razão da ingestão de bebida alcoólica, Leandro, com ciúmes de Luciana, inicia com esta uma discussão e desfere socos em sua face. Essa agressão aqui é Maria da Penha, mesmo que eles já tenham encerrado a relação, a agressão aconteceu por causa da relação pretérita. Então, não descaracteriza a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, aqui, ó, Lei Maria da Penha. Ok. Carla e Regina vêm em defesa da amiga, mas descontrolado, Leandro também agride as amigas, causando lesões corporais leves nas três. Diante da confusão, Leandro e Luciana são encaminhados a uma delegacia, enquanto as demais vítimas decidem ir para suas casas. Após exame de corpo de delito confirmando as lesões leves, Luciana é ouvida e afirma expressamente que não tem interesse em ver Leandro responsabilizado criminalmente. Coração foi PEA 542 STJ. Não dá em nada esse negócio dela dizer, eu não quero. A ação penal é pública e incondicionada, não tem querer. Em relação às demais lesadas, não tiveram interesse em ser ouvidas em momento algum das investigações. Pois é, as outras não eram Maria da Penha, né? Então a ação penal em relação a elas continua sendo pública, condicionada à representação. Se elas não representaram, não pode haver denúncia em relação aos crimes cometidos contra Carla e Regina. Diante disso, o MP, em 5 de julho de 2016, oferece denúncia em face de Leandro, imputando-lhe a prática de 3 crimes de lesão corporal leve. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Leandro A. não poderá buscar rejeição da denúncia em relação a nenhum dos 3 crimes. Pode sim, para Carla e para Regina, que, sendo a ação penal pública condicionada à representação, elas duas não representaram. Então, a Carla e a Regina não tinha que ter processo em relação ao crime cometido contra elas. A Luciana, sim, porque é Maria da Penha e a ação penal é pública incondicionada. B. Poderá buscar a rejeição da denúncia em relação ao crime praticado contra a Luciana. De jeito nenhum. Só em relação a Carla e a Regina e não da Luciana. C. Pode buscar a rejeição em relação aos 3 crimes. 3 não, 2, que é o dessas bonitas aqui, como a gente já falou. E a D, nosso gabarito, não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação ao crime praticado contra a Luciana, mas poderá pleitear a imediata rejeição quanto aos delitos praticados contra Carla e Regina. 11. Lívia, insatisfeita com o fim do relacionamento amoroso com Pedro, vai até a casa deste na companhia da amiga Carla e ambas começam a quebrar todos os porta-retratos da residência nos quais estavam expostas fotos da nova namorada de Pedro. Ai, meu Deus do céu, pra quê, bicha? Quando descobre os fatos, Pedro procura um advogado, que esclarece a natureza privada da ação criminal pela prática do crime de dano. Diante disso, Pedro opta, porque é o critério da oportunidade de conveniência, por propor queixa-crime em face de Carla pela prática do crime de dano, já que nunca mantiveram boa relação e ele tinha conhecimento de que ela era reincidente. Mas quanto a Lívia, a ex, liga para ela e diz que nada fará, pedindo apenas que o fato não se repita. Se a ação é privada, ele não pode fazer a queixa só contra um, tem que ter a queixa contra todo mundo, o princípio da indivisibilidade. A ação penal privada é indivisível, o que dá em Chico tem que dar em Francisco. Apesar da decisão de Pedro, Lívia fica preocupada quanto à possibilidade de ele mudar de opinião, razão pela qual contrata um advogado junto com Carla para a consultoria jurídica. Considerando apenas as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que ocorreu a renúncia em relação a Lívia. Exatamente, ele renunciou a entrar com a ação penal privada em relação a Lívia e falou para ela:
Mas aí, se ele renuncia em relação à Lívia, a renúncia aproveita para todo mundo, se aplica para geral. Então, a queixa-crime não deve ser recebida em relação a Carla. Essa é a alternativa correta. O erro da B é dizer que, embora tenha ocorrido renúncia em relação à Lívia, a queixa-crime deve ser recebida em relação a Carla. Não pode. Princípio da indivisibilidade. C. Ocorreu perempção. De jeito nenhum. Nenhuma das hipóteses do artigo 60 do Código de Processo Penal aconteceu aqui. E a D fala de perdão do ofendido, só que o perdão do ofendido, além de ser um ato bilateral, não é um ato pré-processual, é um ato intraprocessual. É dentro do processo que ele resolve desistir da ação oferecendo perdão do ofendido. Nesse caso, não foi o que rolou. 12. Tiago, funcionário público, foi vítima de crime de difamação em razão das suas funções. Após Tiago narrar os fatos em sede policial e demonstrar interesse em ver o autor do fato responsabilizado, é instaurado um inquérito policial para investigar a notícia de crime. Quando da elaboração do relatório conclusivo, a autoridade policial conclui pela prática delitiva da difamação, majorada por ser contra funcionário público em razão das suas funções, bem como identifica João como autor do delito. Tiago, então, procura seu advogado e informa este as conclusões um mês após os fatos. Considerando apenas as informações narradas, ele quer que você lembre da súmula 714 do STF, lembra? A súmula 714 do STF fala que a legitimidade nesses casos é concorrente. O que isso quer dizer mesmo, prof? Que é de quem chegar primeiro. Tanto é legitimado o Tiago para entrar com a queixa-crime direto por intermédio de um advogado, como é legitimado o Ministério Público se o Tiago oferecer representação. Então, vamos lá. Cabe ao Ministério Público oferecer denúncia em face de João após representação do ofendido. Mas Tiago não pode optar por oferecer queixa-crime? Conversa. B. Cabe a Tiago oferecer queixa-crime, não podendo o ofendido optar por oferecer representação para o MP apresentar a denúncia. Pode sim. Os dois podem nesse caso. C. Tiago poderá optar por oferecer queixa-crime, assistido por advogado, ou oferecer representação ao Ministério Público para que seja analisada a possibilidade de oferecimento de denúncia. Esse é o nosso gabarito. E a D. Cabe ao Ministério Público oferecer denúncia, independentemente de representação do ofendido. 13. Bruna compareceu à delegacia, lembrando o item D, independentemente não, porque se ele for oferecer denúncia, vai ser na forma de ação penal pública condicionada à representação e tem que ter a representação do Tiago, tá? 13. Bruna compareceu à delegacia e narrou que foi vítima de um crime de ameaça, delito este de ação penal pública condicionada à representação, que teria sido praticado por seu marido Rui em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, em outras palavras, aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Disse ainda ter interesse que o seu marido fosse responsabilizado criminalmente pelo seu comportamento. O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público, que ofereceu denúncia em face de Rui pela prática do crime de ameaça nos termos da Lei 11.340-06, artigo 147 do Código Penal. Bruna, porém, comparece à delegacia antes do recebimento da denúncia e afirma não mais ter interesse na responsabilização penal do seu marido, com quem continua convivendo. Posteriormente, Bruna e Rui procuram o advogado da família e informam sobre o novo comparecimento de Bruna à delegacia. A gente lembra que o artigo 16 da Lei Maria da Penha fala que a representação ela pode até ser retratada nos casos em que se admite, mas não dá pra gente fazer isso daqui em relação à Lei Maria da Penha, porque tem que ser não na delegacia, mas na frente do juiz e em audiência especialmente designada para o ato. Pois é, o STJ até fala que a gente não pode pedir que a vítima só apareça ali na secretaria da vara e avise que não quer mais. Não, tem que ter uma audiência, tem que ter um ato formal para ela poder desistir. A professora ela vai ficar com vergonha, pois é isso mesmo que ela quer. A lei quer que ela seja dissuadida dessa ideia de desistir. Questão 13, itens. Considerando as informações narradas, o advogado deve esclarecer que a retratação de Bruna perante a autoridade policial, até o momento, é irrelevante e não pode ser buscada a proposta de suspensão condicional do
processo. Vamos lá ver? Ela tinha que ter feito ela tinha que ter feito na presença do juiz e não fez. Então, a alternativa A está correta. Ela tem que fazer essa retratação não perante a autoridade policial, mas perante o juiz em um ato especificamente designado, em uma audiência especificamente designada. Então, realmente, é irrelevante esse comparecimento para a retratação perante a autoridade policial. A retratação de Bruna perante a autoridade policial até o momento é válida, não é? Tem que ser juiz, audiência, até o recebimento da denúncia, sendo ouvido o Ministério Público, se for o caso. Não cabe retratação do direito de representação após o oferecimento da denúncia. Olha, nos outros casos está até certo, porque o artigo 25 do CPP diz que nos casos demais, né, fora da Lei Maria da Penha, a retratação tem que ser feita até o oferecimento mesmo, mas a Lei Maria da Penha é uma exceção, pode até o recebimento da denúncia, de acordo com o artigo 16 da Lei 11.340/06. D. Não cabe retratação do direito de representação nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher e nem poderá ser buscada proposta de transação penal. Esse negócio aqui que não pode ser buscado proposta de transação penal, tá certo. Porque não se aplicam, acho que está no artigo 41 da Lei Maria da Penha, não se aplicam os institutos despenalizadores do juizado aos casos de violência doméstica familiar contra a mulher. Mas a retratação do direito de representação tanto pode existir como está lá no artigo 16, disposto em lei. Então a gente não pode dizer que não existe. Não existe para lesão, porque lesão é realmente mais grave, tem a súmula 542 do STJ e tal. Mas tem outros crimes que podem ser condicionados à representação, são diferentes de lesão corporal e que podem acontecer no caso de Lei Maria da Penha, como foi o caso da ameaça que a gente viu aqui. Então, muita atenção. Lesão não tem conversa, mas ameaça tem que ter representação. Se ela quiser se retratar, ela vai ter que fazer isso nos termos do artigo 16 da Lei Maria da Penha. 14. Patrícia foi a um shopping center a fim de comprar um celular para sua filha Maria, de 10 anos, que a acompanhava. Não encontrando o modelo desejado, Patrícia saiu da loja, esclarecendo o ocorrido para a criança, que, inconformada com o fato, começou a chorar. Patrícia chamou a atenção da sua filha, o que fez com que o seu colega de trabalho, Henrique, que passava pelo local, a advertisse de que não deveria agir assim com a criança, iniciando uma discussão e acabando por empurrá-la contra a parede. Em razão do comportamento de Henrique, Patrícia sofre uma pequena lesão na perna. Ela efetuou o registro e a perícia confirmou a lesão. Contudo, 2 dias depois, ela compareceu à delegacia e desistiu da representação. Em razão de a vítima ser do sexo feminino, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Henrique pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar, aos papos, sendo que eles são só colegas de trabalho, previsto no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Já deu o gabarito, né? Confirmando as informações narradas, o advogado de Henrique deverá alegar que a. Apesar do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher, será cabível, em caso de condenação, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Amado, se o crime é de lesão corporal em âmbito de violência doméstica familiar, primeiro que o negócio não é tão solto assim não. Segundo que não é o caso de violência doméstica familiar contra a mulher, porque não existia vínculo entre eles, nem domésticos, nem familiares e nem de afeto. Então aqui, item errado. B. O crime em tese praticado é de lesão corporal leve e simples, de modo que, apesar de irrelevante a vontade da vítima para o oferecimento da denúncia, pode ser oferecida a proposta de suspensão condicional do processo. No caso, é lesão corporal leve e simples, mas é relevante à vontade da vítima. Lembra do artigo 88 da Lei de Juizados, da Lei de G-Crime. Nos casos de lesão leve e culposa, a ação penal pública será condicionada à representação. C. Apesar de o crime ser de lesão corporal no âmbito da violência doméstica familiar, a gente já sabe que não é, deverá ser rejeitada a denúncia por depender de representação da vítima. Se fosse violência doméstica familiar, não seria necessário representação, porque é lesão. D. O crime em tese praticado é de lesão corporal leve e simples, devendo a denúncia ser rejeitada por depender de representação da vítima. Essa é a alternativa certa, está correto. 15. Flávia apresentou, por meio de advogado, queixa-crime em favor
desfavor de Gabriel, vulgo Russinho, imputando-lhe a prática do crime de calúnia, pois Gabriel teria imputado falsamente a Flávio a prática de determinada contravenção penal. A gente sabe que isso aqui nem calúnia é, né? Isso aqui é difamação, porque para ser calúnia eu tenho que imputar a uma pessoa falsamente um fato definido como crime e não como contravenção. Na inicial acusatória, assinada exclusivamente pelo advogado, consta como querelado apenas o primeiro nome de Gabriel, o apelido pelo qual é conhecido, suas características físicas e o seu local de trabalho, tendo em vista que Flávio e a sua defesa técnica não identificaram a completa qualificação do suposto autor do fato. Não tem problema, porque de acordo com o artigo 41 do CPP, se você não tiver os dados de qualificação, você pode dizer os dados que o qualifiquem de uma forma a personalizá-lo, ou seja, eu não tenho os dados de qualificação dele da ficha, eu não tenho o endereço, eu não tenho o nome completo, CPF, mas eu posso dar características que o façam ser individualizado. A peça inaugural não indicou o rol de testemunhas, apenas acostando prova documental que confirmaria a existência do crime. Ademais, foi acostada ao procedimento a procuração de Flávio em favor de seu advogado, na qual consta apenas o nome completo de Flávio e seus dados qualificativos, além de poderes especiais para propor eventuais queixas-crime que se façam pertinentes. A gente sabe que essa procuração da queixa-crime não funciona assim, né? O artigo 44 do CPP diz que a procuração que deve ser dada para a queixa-crime é uma procuração com poderes especiais, no qual conste a síntese do fato criminoso, a menção do fato criminoso. Ou seja, na procuração tem que ter a historinha dizendo, olha, seu juiz, eu só estou oferecendo essa denúncia para esse meu cliente porque aconteceu essa história. Então, para cada queixa-crime, tem que ter uma procuração diferente com poderes especiais, com a menção daquele fato que é referente àquela queixa-crime. Então, vamos lá. Após a citação de Gabriel em seu local de trabalho para manifestação, considerando apenas as informações expostas, caberá à defesa técnica do querelado pleitear, sob o ponto de vista técnico, a rejeição da queixa-crime sob qual fundamento, né? Sob o fundamento de que não poderia ter sido apresentada sem a completa qualificação do querelado. Errado. O artigo 41 diz que a denúncia ou a queixa pode conter os dados qualificativos ou as características pelas quais se possa reconhecer o acusado, ou o querelado no caso, né? B. Porque apesar de fornecidos imprescindíveis poderes especiais, a síntese do fato criminoso não consta da procuração e precisa ter. Isso está no artigo 44 do CPP, conforme a gente já falou, tá? C. Porque a classificação do crime não foi adequada. Isso daqui não tem o menor problema. Você não tem a obrigação de sempre acertar a classificação do crime. Se houver a tecnia, ela vai ser resolvida dentro do processo. O juiz vai te chamar para aditar, não sei o quê. Ou então isso daí pode prejudicar a sua pretensão, mas você não vai deixar de ter uma queixa, uma denúncia recebida por causa disso. A classificação do crime não ser adequada, completamente errado, tá? D. Tendo em vista que não consta o rol de testemunhas. O rol de testemunhas não é, segundo o artigo 41, necessário e imprescindível. Pode ser, se for o caso, apresentado o rol de testemunhas. 16. Gabriel, nascido em 31 de maio de 1999, filho de Eliette, demonstra sua irritação com a sua mãe em razão do tratamento conferido por Jorge, namorado da sua mãe, para com esta. Insatisfeito, Jorge, no dia 1º de maio de 2017, profere injúria verbal contra Gabriel. Após a vítima contar para sua mãe sobre a ofensa sofrida, estou abrindo aqui porque a AD não está completa, tá? Sobre a ofensa sofrida, Eliette comparece em 27 de maio de 2017 em sede policial e, na condição de representante do seu filho, renuncia ao direito de queixa. No dia 2 de agosto de 2017, porém, Gabriel, contra a vontade da mãe, procura auxílio do advogado, informando que tem interesse em ver Jorge responsabilizado criminalmente pela ofensa realizada. Diante da situação narrada, o advogado de Gabriel deverá esclarecer que Jorge não poderá ser responsabilizado criminalmente em razão da renúncia do representante legal do ofendido. O representante legal do ofendido está indo de encontro ao interesse do ofendido. Então, esse negócio de renúncia aqui
não deu certo, tá? Mesmo sendo realizada pela mãe dele, não foi uma renúncia válida. B. Pode ser proposta queixa-crime em face de Jorge, mas para que o patrono assim atue, precisa de procuração com poderes especiais. Artigo 44 do CPP, alternativa B está correta. C. Jorge não poderá ser responsabilizado criminalmente em razão da decadência, tendo em vista que ultrapassados 3 meses desde o conhecimento da autoria. Não são 3, né? São 6. E D. Poderá ser proposta queixa-crime em face de Jorge, pois, de acordo com o Código de Processo Penal, ao representante legal é vedado renunciar ao direito de queixa. Não é vedado, só é feito isso daí em relação, só é falado o seguinte, o ofendido é que tem a prioridade. Se ele manda um representante legal que está alinhado ali com a vontade dele, não tem problema, o problema é que eles entraram em discordância. Então não tem esse negócio de não poder ser renunciado pelo representante legal, não. Ixi, Maria. 17. João, por força de divergência ideológica, publicou em 3 de fevereiro de 2019 artigo ofensivo à honra de Mário, dizendo que este, quando no exercício de função pública na prefeitura do município de São Caetano, desviou verba da educação em benefício da empresa de familiares. Mário, inconformado com a falsa notícia, apresentou queixa-crime em face de João, sendo a inicial recebida em 2 de maio de 2019. Após a observância do procedimento adequado, o juiz designou data para a realização de audiência de instrução e julgamento, sendo as partes regularmente intimadas. No dia da audiência, apenas o querelado João e sua defesa técnica compareceram. Diante da ausência injustificada do querelante a um ato a que ele deveria estar presente, pode a defesa de João requerer ao juiz o reconhecimento de que a ausência injustificada, ato que ele deve estar presente, a pessoa que não dá andamento ao processo por mais de 30 dias seguidos, que morre o querelante, em 60 dias não aparece ninguém, né, para fazer a substituição, para entrar no lugar dele, a pessoa jurídica que se extingue sem deixar sucessor, a pessoa que não formula o pedido de condenação das alegações finais, como é o nome disso, meus amados? Perempção. A perempção, então, ocorreu no caso. É uma causa extintiva de punibilidade, está no artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Decadência não foi, não falou nada de curso de prazo de 6 meses, então vocês já podem ficar despreocupados em relação a isso. Perdão do ofendido também não aconteceu, porque o perdão do ofendido implica um ato bilateral no qual o próprio ofendido disse, não tem interesse nessa ação penal não, eu não tenho interesse nesse negócio não. Então a gente não viu isso daqui acontecer. Perdão judicial também não, que só pode ser realizado quando a lei assim o permite e para a calúnia não tem. E também não exclui culpabilidade, extingue a punibilidade. Só resta a alternativa D, perempção, causa extintiva da punibilidade do agente. 18. Após uma partida de futebol amador realizada em 3/5 de 2018, o atleta André se desentendeu com os jogadores da equipe adversária. Ao final do jogo, dirigiu-se ao estacionamento e encontrou em seu carro um bilhete anônimo em que constavam diversas ofensas à sua honra. Em 28/6/2018, André encontrou um dos jogadores da equipe adversária, Marcelo, que lhe confessou a autoria do bilhete, ressaltando que Luiz e Rogério também estavam envolvidos na ofensa. André, em 17/11/2018, procurou seu advogado. Ele ficou sabendo, dia 28/6/2018, que era a pessoa X que tinha realizado o crime. Foi o dia do conhecimento da autoria. O que é isso aqui? Termo inicial de decadência. André, em 17/11, vamos pensar, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só acaba o prazo de decadência no mês 12, tá? Procurou o seu advogado, apresentando todas as provas do crime praticado e manifestando seu interesse em apresentar queixa-crime contra os 3 autores do fato. Diante disso, o advogado do ofendido, após procuração com poderes especiais, apresenta em 14/12/2018 queixa-crime em face de Luiz, Rogério e Marcelo, imputando-lhes a prática dos crimes de calúnia e injúria. Após o recebimento da queixa-crime pelo magistrado, André se arrependeu de ter buscado a responsabilização penal de Marcelo,
tendo em vista que somente descobriu a autoria do crime em decorrência da ajuda por ele fornecida. Diante disso, comparece à residência de Marcelo, informa seu arrependimento, afirma não ter interesse em vê-lo responsabilizado criminalmente e o convida para a festa de aniversário da sua filha, tendo a conversa toda sido registrada em mídia audiovisual. Eu adoro esses clientes que já registram toda a conversa em mídia audiovisual. Se todos fossem assim, se fosse. Como dizia o Matuto, se cesse. Considerando as informações narradas, é correto afirmar que o advogado dos querelados poderá a. Questionar o recebimento da queixa-crime, com fundamento na ocorrência de decadência. Não tem esse negócio de 6 meses após a data do fato. Vocês já estão feios de saber que a data que se conta é a do conhecimento da autoria e não a data dos fatos. Buscar a extinção da punibilidade diante da renúncia ao exercício do direito de queixa realizado por André, que poderá ser expresso ou tácito. Tudo bem, mas vamos ver as outras. C. Buscar a extinção da punibilidade de Marcelo, mas não a de Luiz e Rogério, em razão da renúncia ao exercício de queixa realizado por André. Se ele renunciar ele renunciar a todo mundo. D. Buscar a extinção da punibilidade dos 3 querelados, caso concordem, diante do perdão oferecido a Marcelo por parte de André, que deverá ser estendido aos demais coautores. Vocês viram que ele já apresentou a queixa-crime. Renúncia aqui, não pode mais existir. A renúncia acontece antes da ação ser proposta. Quando a gente fala de perdão, aí sim, o perdão é realizado de forma expressa ou tácita enquanto a ação está rolando. Nesse caso, o que aconteceu foi o perdão tácito. O perdão tácito, se eu não me engano, ele tem no artigo 103 do Código Penal, diz que pode ser realizado o perdão tácito pela prática de atos incompatíveis com o desejo de ver a pessoa processada, como, por exemplo, convidar para o aniversário da filha dele. Como é que você convida para o aniversário da sua filha uma pessoa que você está processando criminalmente? Você não quer ver essa pessoa presa, não? Então, por que você está colocando ela dentro da sua casa? Entendeu? Você convidando ela para lá é como se você oferecesse perdão tacitamente. Ela concordando aí é como se recebesse o perdão tacitamente. Então, o perdão ele pode ser expresso nos termos do artigo 58, mediante termo nos autos, com aqueles 3 dias para poder responder, né? Se ele não responder, ele também se considera perdoado, porque quem cala consente, etc. Mas o perdão tácito também é uma coisa que deve ser observada. É a prática de atos após a propositura da ação que são incompatíveis com o desejo de ver uma pessoa processada. Então, a D, essa é a nossa alternativa correta. E a 19, Caio foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável. Ocorre que, apesar da capitulação delitiva, a denúncia apresentava-se confusa na narrativa dos fatos, inclusive não sendo indicada qual seria a idade da vítima. Logo após a citação, Caio procurou seu advogado para esclarecimentos, destacando a dificuldade na compreensão dos fatos imputados. O advogado de Caio, constatando que a denúncia estava inepta, deve esclarecer ao cliente que, sob o ponto de vista técnico, com esse fundamento, poderia buscar o quê? Quando a denúncia é inepta, artigo 395, inciso 1 do CPP, a gente deve buscar a rejeição dessa denúncia, tá? Então, rejeição da denúncia tem na A e tem na D. A rejeição da denúncia, podendo o Ministério Público apresentar recurso em sentido estrito, tá certo? Artigo 581, inciso 1, fala que é o mesmo recurso em sentido estrito usado nesse caso, em caso de acolhimento do pedido pelo magistrado, ou oferecer posteriormente nova denúncia, tá certa? A alternativa A é o nosso gabarito. Por que a D não é? A D diz que a rejeição da denúncia vai ser a atitude correta, a pleitear, né? Podendo o Ministério Público apresentar apelação. Apelação, talvez, se isso aqui fosse nos juizados, artigo 82 da Lei 9.099/95. Mas a gente sabe que aqui não foi juizado, que foi vara. C. Sua absolvição sumária. A inépcia da denúncia não é uma hipótese de absolvição sumária, tá? Então, a B e a C já estão erradas de cara. Fora que aqui ele falou que a absolvição sumária, o Ministério Público ia pedir apelação. Tudo bem que a apelação acontece com a absolvição, mas aqui não tem nada a ver, tá tudo bagunçado. Tá aqui o nosso gabarito para vocês irem anotando aí, para vocês tirarem os prints de vocês. E eu já vou me despedindo para nós nos vermos na nossa próxima aula de exercício, nas nossas próximas aulas de teoria. Um beijo
e até a